Olá, pessoal do Projeto Entenda BNCC. Sou eu, Carlos Azeitona, e juntamente comigo a professora Morena, que falaremos sobre a disciplina Ensino Religioso, né? Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Nesse nosso bate-papo. E vamos começar nesse bloco, né, professora Morena? Como toda a base teve reformulação, alguns prós e alguns contras, né? E percebemos também que quando a terceira versão foi para o Conselho Nacional de Educação, o CNE, não foi com o ensino religioso, né? Aí, quando veio para a homologação, estava com o ensino religioso. De tanto, pessoal, quem está com a base da terceira versão, pensando que é a última, né? Que não são 472 páginas, percebam que tem que ter a carta de homologação do ministro e no final, né? No final, onde está a disciplina de ensino religioso. Bom, professora, a gente pede assim, comentar no geral, né? Como é que ficou o ensino religioso após a homologação da BNCC? E aproveitando também, né, professora, a base colocou 4 objetivos, né? No qual a disciplina deve atender. Poderia também explicar um pouco sobre esses 4 objetivos? Sim, sem dúvida. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, né? É um privilégio estar aqui com vocês, explicando um pouquinho melhor como funciona. O ensino religioso, ele é uma matéria que é muito dramática dentro do nosso ensino fundamental, dentro da história do ensino brasileiro. Então, nós temos aí uma visão católica imposta, né, durante vários anos, passando pela ditadura até o começo dos anos 90, quando depois da Constituição de 88 a gente consegue ter um pouquinho mais de equilíbrio por parte desse ensino religioso para não ter um proselitismo, para não ter uma dedicação exclusiva de uma religião à escola fundamental e ao ensino médio. O que é interessante ver dessa mudança na base é que dentro de uma estrutura muito clara daquilo que foi proposto dentro da base, existe uma liberdade religiosa que condiz com o nosso Estado laico. Okay. Então, das maiores liberdades e dos pontos positivos dessa mudança de base é que a gente pôde ter uma liberdade de educação e de ensino, inclusive estimulado pela matriz da base, que vai permitir condensar, cercear e, ao mesmo tempo, ampliar as identidades religiosas dentro da escola. Então, esse é, sem dúvida nenhuma, um ponto benéfico. Quando a gente fala de religião, a gente está falando sobre um tema muito dogmático no Brasil. Então, a maior questão que a gente tem que abranger é como que a ciência religiosa vai ser abordada dentro das escolas. Antes de mais nada, um problema histórico também é que quem dá aula de religião é escolhido pela própria escola. Então, não tem um pré-requisito do MEC, a não ser uma licenciatura qualquer, para que alguém dê aula de ensino religioso. Em teologia. E também a questão de ser visto como ciência. Então, a gente não pode esquecer que o estudo, o ensino religioso, a própria teologia, ela é uma ciência. Ela é uma ciência humana, onde a gente pode estudar, analisar e poder propor para o nosso aluno uma nova visão acerca de um tema específico, onde tem um objeto de estudo, características do seu meio e, então, a postura, né, que nós vamos abordar de acordo com cada tema. O nosso desafio em tempos de redes sociais e internet vigorosas é tentar abandonar qualquer tipo de carga proselitista dentro da escola nesse tema, que é a maior dificuldade que a gente vai ter nesse processo. Então, como eu estava falando, as pessoas não têm um estudo específico para isso, né? Ou não têm uma identidade vinculada à teologia em si. Pode ser uma sociologia, uma filosofia, até a antropologia acaba entrando nisso. Muitos professores de história também acabam dando ensino religioso. O problema é que quem se dispõe a dar esse ensino religioso ou é totalmente contrário à religião, ou é ultra-religioso. É porque também tem certas escolas, né, que elas são mantidas, né, suas mantenedoras, né, são ou católicas ou evangélicas, né? Então, aí, claro que eles vão puxar também, né,
Nas escolas confessionais, né? É engraçado, né? Quando nós abordamos sobre o cristianismo foi onde as escolas nasceram no século XV e XVI, né? Eram jesuítas que chegaram no Brasil com o ensino. Então, se retirar um pouco dessa história brasileira da escola vinculada ao ensino religioso cristão, ela é um pouco mais delicada. Mas, então, essa dificuldade da dicotomia de certo e errado vai ser a maior dificuldade que a base tem, mas que, ao meu ver, a matriz imposta, né, e os indicadores foram muito felizes dentro de um crescente. Queria falar, então, um pouquinho dos objetivos. Sim, claro, vamos. Então, o primeiro objetivo, ele fala que ele é de proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos a partir das manifestações religiosas. Percebidas na realidade dos educandos. Exatamente. Então, tem que estar vinculado a uma cultura. A gente esquece que toda religião está vinculada e atrelada a uma cultura. Nós, brasileiros, nós temos uma cultura cristã. Está na nossa lei, está no nosso plenário, né? Estava ouvindo uma reportagem sobre a questão dos símbolos. Que símbolos nós temos no nosso estado que é laico, mas não é laico. Teve vários debates sobre isso, né? Sim. Então, a visão cultural estética, a gente tem perdido essa visão estética da religião, seja por uma história de um cristianismo mais americano, mais do que europeu, mas também porque parece que tudo que é imagético parece que tem mais força. Então, as pessoas têm muito receio com isso. Então, esse primeiro objetivo de revincular a religião com a questão cultural, imagética e também a própria religião em si como teoria, é um bom desafio, um bom objetivo, né? O segundo, então, é o conhecimento sobre a liberdade da consciência e de crença, promovendo os direitos humanos. Essa promoção... Com esse propósito, né? Com o propósito. Com o propósito, né? Exatamente. Quando a gente fala de promoção dos direitos humanos e fala de ensino religioso, tem tudo a ver. Às vezes as pessoas falam, mas discutir religião é você querer impor a sua religião. Não. A gente tem que acabar com essa ideia. E tem até frases, né, assim, tão comum no nosso dia a dia. Não vamos discutir religião, futebol, é aquela história, né? Não dá. Isso é uma coisa também muito cultural nossa. Quando você vê, por exemplo, escolas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles têm matérias de religião, que o nome é estudos religiosos. Esse é o nome das matérias lá. E eles têm, porque eles veem todas as religiões. Não tem uma visão de só essa religião, é uma ciência. Então, voltando, é uma questão de direitos humanos. Quando você vai poder ter sua religião, eu posso ter minha religião, a gente consegue conviver com alguém que não tenha religião alguma e tá tudo certo. Vai ser visto como uma ciência, porque uma das bases, né, do artigo da Declaração dos Direitos Humanos, que tem 70 anos esse ano, é a promoção da liberdade religiosa, que ainda mais da metade do mundo não possui. A gente não tem mais da metade do mundo uma liberdade religiosa. Então, isso é outro objetivo muito bom da base, né? Falando do terceiro, então, é o diálogo religioso, entre o diálogo religioso e o secular. Vou fazer uma pausa aqui, porque quando a gente fala, temos que entender o que abrange o religioso e o que abrange o secular, né? Certo? Então, religioso é tudo aquilo que envolve a religião, independente de qual religião seja. Quando a gente fala do divino, né, que está falando aqui. E o secular é aquilo que é feio falar, mas é aquilo que é profano, aquilo que é do mundo, aquilo que vem do mundo e que não é divino. Então, essa conversa entre o secular e o religioso, ele é bem importante para a gente entender que essa conversa, esse diálogo tem que ser realizado dentro das nossas salas, né? E uma coisa que ela coloca também, né, professora? A base é de acordo com a Constituição Federal também, né? Exato. E com relação à liberdade de expressão, né, e pluralismo de ideias. Então, quando a gente fala de pluralismo de ideias dentro do campo religioso, nós, como professores, às vezes, nós sofremos mais do que os nossos alunos hoje. Porque a nossa base formada em casa é que eu tenho que impor aquilo que eu acredito. E não promover o debate religioso acerca de um aluno com o outro, né? Então, esse é o nosso desafio, é promover a pluralidade de ideias.
E como que nós, como professores, vamos fazer isso, a gente vai falar um pouquinho mais tarde, mas frente, queria conversar então um pouquinho sobre essa questão da liberdade também de concepções religiosas. Um dos desafios da nossa sala de aula hoje é a promoção da independência e da própria autonomia do nosso estudante. Por que não criarmos uma própria concepção nova de religião dentro desse objetivo? Ou por que nós não podemos pensar o que é o divino, o que não é? Então, vai caber nesse objetivo também esse debate de podermos criar novas ideias. E, por fim, né, contribuir para que os educandos, através dos seus sentidos pessoais de vida, né, de valores, princípios éticos e de cidadania, possam construir um novo sentido de visão ética e moral, enfim. Esse objetivo, ao meu ver, ele é o mais complicado. Porque até, professora, eu também concordo, porque na base ela está dizendo assim, contribuir para que os educandos construam. A gente só deve contribuir e não a gente construir para eles. Em cima, como a professora falou, em cima dos nossos moldes, vamos dizer assim, né? Essa liberdade de entender que talvez a ética e a moral das gerações seguintes não sejam as mesmas que as nossas, ela é perigosa. A gente tem um pouco de medo de perder, inclusive, o controle da nossa sala. Como? Se eles vão achar ético mexer no celular, olha que absurdo. Ou pesquisar em outras áreas, mas que eles criem, porque quando a gente dá essa autonomia para o aluno, do sentido moral e ético, às vezes eles vão ser até mais rígidos do que nós mesmos. Então, essa movimentação dentro dos objetivos vai ser um dos objetivos mais interessantes aí para os professores de ensino religioso. Bom, temos muita coisa, né, pessoal, para falar sobre a questão do ensino religioso, né, e que eu vejo, por mais que sejam, apesar que não está elencado como 4, né, está dizendo letra A, letra B, para quem nos acompanha, estamos na página 434 da base, pessoal, né, tá lá letra A, letra B, letra C, letra D, né, porque eu vejo assim, pode parecer, porque geralmente os professores, eles ficam meio viciados aquela coisa de elencar, né, número 1, número 2, número 3, lá tem 10, tem 20, tem 30, né, que é um costume nosso. Sim. E aqui a base ela trouxe como objetivo, letra A, letra B, letra C, e que achamos de suma importância comentar sobre isso, né? Sim, sem dúvida. Para não ter, como a professora falou, esse enfoque. Sabemos que as escolas, por mais que elas sejam as suas mantenedoras católicas, né, ou de outra religião, hoje tem muitos alunos que vão para essas escolas que não são, né, da própria religião que está sendo professada lá, não é. Aí você percebe que alunos, tem alunos adventistas, tem alunos, né, o próprio MEC reconheceu agora, né, o INEP, né, as provas do Enem serem feitas no domingo, né, em 2 domingos, porque antes era feito no sábado, os sabatistas ficavam lá esperando, né, até dar horário, que eu achei assim uma falta de respeito, né, com o público, né. Sem dúvida. Ah, tudo bem, não, mas é uma falta de respeito fazer as pessoas ficarem esperando lá tantas horas, terminou, daí vão fazer a prova, né. Até, ao meu ver, é uma questão de humilhação até, né. Sim. Então, ainda bem que o INEP e o próprio MEC reconheceram isso e colocaram, né, fizeram uma consulta pública, né, e fizeram para o domingo. E eu só queria ponderar um negócio nessa sua fala, é que a gente tem que lembrar que o Brasil é um estado laico. E um estado laico não é um estado ateu. Então, nós temos a liberdade de culto de todas as religiões. E o Estado deve abranger de todas as maneiras que os direitos tenham acesso a todos os seus crentes, independente da religião. Então, por isso que essa manobra do MEC e do INEP foi bem interessante. Eu achei interessante. Demoraram para fazer, né? Super. Demoraram para fazer, desde daquela nova reformulação do MEC, do INEP, da prova do Enem, que desde 2009 vinha com isso, né? Sim. Então, eu achei bem interessante, salutar, e reconheceram, né? Porque como que a própria instituição MEC, né, juntamente agora com até o Conselho Nacional de Educação, falarem de ensino religioso e, desse lado da prova do Enem, não respeitar. Sim. Né? Mas por isso que, como a professora falou, né, a professora Morena, o Estado é laico e não ateu. Exato. Né? Bom, falando em Estado, nosso Estado do tempo já deu, né? Nosso tempo já deu. Pessoal, aguardem aí, porque o papo vai ficar mais interessante ainda. Eu aqui, professora Azeitona, juntamente com a professora Morena. No próximo bloco, vamos comentar mais sobre ensino religioso. Um grande abraço e até a próxima.